Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à live Crenças Limitadoras em Mentoria de Carreira. Essa é a primeira live de uma sequência de 5 lives de pré-aquecimento da jornada Mentoria 10K+, que vai acontecer nos dias 11, 13 e 15 na semana que vem. E eu vou ensinar vocês nessa jornada como é possível viver de mentoria de carreira, como trabalhar a sua autoridade e sendo muito bem remunerada por isso. Então, hoje nós vamos falar nessa primeira live sobre as crenças limitadoras. Quando o profissional de desenvolvimento humano entende esse conteúdo aqui, ele começa a se destacar, tanto como referência na área de mentoria de carreira, mas também porque ele começa a trazer resultados na vida dos seus clientes e, consequentemente, passa a cobrar um valor muito acima dos demais que não conseguem atingir os mesmos resultados. Bora lá? Bom, para começar, gente, quem me conhece de pertinho sabe que eu detesto o termo crença limitante, né? Mesmo ele sendo muito utilizado no mercado, a verdade mesmo é que eu, Simone, detesto. E esse desgaste, né? Vamos chamar assim, alguns chamam de ranço, tem relação com algumas reflexões que eu tenho feito ao longo desses 2 anos e pouco atuando em mentoria de carreira. Então, eu percebo hoje que, por mais talentos e habilidades que o indivíduo tenha, o que vai fazer com que ele seja um profissional brilhante ou não tem muito mais relação com as crenças do que com qualquer outra característica. Isso porque, enquanto as competências e as habilidades possibilitam a esse profissional que ele seja um excelente em determinado ramo de atividade, e os valores motivacionais o engajem e o motivem todos os dias para levantar da cama, são as crenças que dão permissão a ele de agir ou se omitir diante dos diferentes contextos. E agora você pode estar aí se perguntando, e por que o ranço, Simone, desse termo crença limitante? Né? Se realmente são elas que limitam os indivíduos. Bom, vamos lá. Na minha visão, essas crenças, que muitos chamam de limitadoras, elas, na realidade, elas são disfuncionais. O que significa isso? Elas são diferentes, muito diferentes da realidade, né? Então, são percepções pessoais que fogem da realidade e elas podem arruinar qualquer pessoa, por mais talentosa que essa pessoa seja. E nem sempre essa crença muito diferente da realidade vai limitar, né? Em alguns casos, ela faz com que a pessoa acredite que ela é capaz de algo que ela não é e muitas vezes pode fazer com que ela coloque a vida em risco, né? Um exemplo disso são ali aqueles mentores que falam, não, você pode tudo, basta você querer, basta você se inspirar, né? Você tudo pode, basta persistir, basta tentar 10.000 horas. Isso não é verdade. Né? Todos os anos, muitas pessoas, muitos corpos são encontrados no Everest por pessoas que não tinham preparo, não tinham equipamento, não tinham treinamento e muitas vezes nem uma fisiologia adequada para se colocar em risco, iam lá tentar escalar, cheio de motivação e acabavam perdendo aquilo que tinham de mais precioso, que é a própria vida. Né? Então, pessoas apegadas a sonhos, elas muitas vezes podem se cegar da realidade, né? E acabar negligenciando um preparo físico, mental, né? Conhecimento, certificações específicas, né? E colocando não só a própria vida, mas a vida de outras pessoas também em risco. Então, a partir de agora, gente, eu queria combinar um negócio com vocês. Quem já me conhece de pertinho sabe. Neste canal não vamos falar de crenças limitantes, porque as crenças elas também podem fazer com que a gente tenha uma visão superestimada. Então, usaremos o termo correto que é usado na psicologia, que são as crenças disfuncionais. Aqui nesse canal nós nos baseamos em ciência,
em pesquisas científicas e nos baseamos na verdade, somos muito íntegros, né? Tudo que a gente diz aqui, a gente gosta de apresentar os estudos, as evidências, as teorias, né? Então, aqui é menos engajamento, né? E mais mentalidade mesmo baseada em evidência. Então, vamos começar agora do começo, né? Bom, aqui eu trouxe algumas crianças brincando para explicar para vocês que conforme nós vamos crescendo, nós vamos vivenciando uma série de experiências que vão cristalizando alguns conceitos no nosso cérebro, que mais cedo ou mais tarde vão acabar direcionando a gente nas nossas tomadas de decisão. E essas tomadas de decisão impactarão nossos comportamentos ao longo da nossa vida. E essas regras individuais, moldadas dentro de cada um de nós, são as principais percepções que nós temos sobre nós mesmos, sobre as pessoas com as quais a gente convive e também os contextos em que estamos inseridos. Então, essas percepções, essas visões individuais, que a gente chama de regras, elas têm o nome de crenças. E nem sempre as crenças são ruins, como muita gente acredita. Né? As crenças, elas são saudáveis e muitas vezes próximas à realidade. Ou elas podem ser disfuncionais. Então, essa leitura ou muito exagerada, né? Muito modesta da realidade, ou muito potencializadora, né? O que faz com que a gente cometa erros de interpretação. Então, quanto mais disfuncional uma crença, quanto mais diferente da realidade a nossa crença sobre a nossa leitura das pessoas, de nós mesmos e dos outros, mais sofrimento ela nos causa. E, consequentemente, mais impactos negativos na nossa vida. Nossas crenças disfuncionais, elas direcionam nossos pensamentos a partir de estímulos externos, né? E elas nos disparam uma emoção que faz com que a gente haja ou com que a gente se bloqueia, né? E essa ação varia muito de indivíduo para indivíduo e pode acabar gerando um processo chamado de autossabotagem. Então, por exemplo, a criança, ela acha que ninguém gosta dela. Aí ela vai para a escola e ela começa a querer agradar todo mundo. E nós sabemos que o ser humano, ele se cansa, ele enjoa dos excessos. Então, essa criança que é mais carente, que tenta agradar, que fica ajudando todo mundo, que é a boazinha, ela acaba sendo deixada de lado. E ela já age dessa forma porque ela acredita que ela precisa fazer isso, fazer muito mais para os outros, para que seja querida, amada. E aí as pessoas, diante dessa criança, começam a pegar um ranço, porque ela está sempre ali, muito disponível, abundância, né? Então, quanto mais abundante, menor o valor. Lembra? Isso também acontece nas interações com o ser humano e tem um processo cerebral que é responsável por isso. Qualquer dia a gente marca uma live em que eu vou contar um pouquinho melhor isso. Então, vamos lá. Essa criança, ao ser rejeitada, durante esse processo, né, de subserviência com os demais, de servidão, ela acaba, ela está me rejeitando. De fato, eu não sou digna de amor. Então, isso vai fazendo com que ela, essa percepção de falta de amor faz com que ela sempre sirva muito. Esse excesso, essa abundância de servidão faz com que as outras pessoas desvalorizem essa pessoa. Ao sentir a repulsa ou ser deixada de lado pelos colegas, isso faz com que ela confirme essa crença. Então, nos outros ambientes que ela for a partir de agora, ela já vai chegar com essa percepção disfuncional de que já não é amada. E muitas vezes ela vai tomar atitudes de pessoas não amadas e vai ter o mesmo resultado, que vai sempre confirmando esse ciclo de eu não sou merecedora de amor, tá? Então, isso acontece com muitos profissionais. E por isso, muita gente que tem um potencial incrível acaba não saindo do lugar.
E outros que buscam vagas, né, por muito tempo, vão lá, se inscrevem em 30 vagas, mas não têm o preparo adequado, não adequam ali o currículo para entrar na peneira da inteligência artificial, ou não está preparado para uma entrevista, após 3, 4 negativas, eles começam a achar que eles não são bons o suficiente. E eles não trabalham com a evidência, que é o mercado mudou, as regras desse mercado mudou, e é hora, então, de eu me adaptar, né? A crença faz com que a pessoa acabe se cegando. E as crenças disfuncionais, elas podem surgir por meio de um trauma ou algum episódio que tenha feito com que essa pessoa tenha tido sofrimento emocional, né? Então, por exemplo, uma criança que foi abandonada pelo pai, né? O pai abandonou, ela nunca mais viu, isso com, sei lá, 2 anos. Com 3, 4, 5 anos, ela já carrega com ela essa sensação e esse sentimento, se isso não tiver sido muito bem trabalhado com ela, da rejeição. Então, ela vai ter esse comportamento mais de querer agradar, né? Muitas vezes inconsciente, e isso vai aumentando essa crença. Vamos lá. As crenças disfuncionais, elas são de 3 frentes distintas. Então, a primeira está relacionada ao desamparo, a segunda ao desamor e a terceira ao desvalor. Então, as pessoas podem ter crenças sobre elas mesmas em uma dessas categorias, em 2 delas, ou até mesmo nas 3. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo. E eu vou apresentar para vocês cada uma delas para que vocês, em mentoria de carreira, entendam esse processo e estejam sempre avaliando não apenas o cliente de vocês, quando eles apresentarem essas crenças disfuncionais, mas também vocês. Muitas vezes nós temos crenças disfuncionais que fazem com que a gente não consiga cobrar um preço adequado, trabalhar adequadamente as crenças e o processo dos nossos clientes. Muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, gravar vídeos, né? Então, conhecer de forma profunda cada uma dessas crenças vai fazer com que você primeiro, esteja mais presente, esteja sempre avaliando as suas emoções e os gatilhos que fizeram com que você tomasse determinada atitude em contextos específicos, e dessa forma, quando você se compreende, você se acolhe, você trabalha as suas próprias crenças, mudando, né, separando o que são de fato evidências e o que são a sua leitura emocional da situação, isso faz com que você destrave e alcance resultados muito maiores. Eu não sei quantos de vocês viram essa semana, eu falei sobre o Gustavo ter encontrado o Caio Castro no Shopping Vila Olímpia. E na visão do Gustavo, encontrei o Caio Castro e ele era uma pessoa muito metida. Na visão, quando ele me trouxe e eu trabalhei com ele, percepção e evidências, nós simplesmente percebemos que o Caio Castro passou por um grupo de pessoas e não cumprimentou ninguém. Ele não conhecia ninguém ali, né? Não é o fato de ele ser famoso faz com que ele conheça as pessoas. Então a gente conseguiu dividir ali o que foi uma leitura emocional de uma leitura baseada em evidências. Então, sempre que o cliente trouxer para vocês, né, a leitura inflamada e toda a percepção dele de determinados contextos, você, tendo esse conhecimento aqui, você vai conseguir dividir o que é evidência do que é uma leitura inflamada da percepção. E qual é o medo que provavelmente fez com que ele tivesse essa leitura, né? Então, uma coisa que eu sempre trabalho com os clientes também, e vocês, quando passam pelo processo de mentoria, trabalham valores motivacionais, vocês entendem o que é valor para o cliente. Geralmente, todos os desejos do ser humano e os medos estão relacionados aos valores motivacionais. Mas isso também é assunto para uma outra live. Então, vamos lá. O que é a crença nuclear ou a crença disfuncional relacionada ao desamparo? Né? Nesse tipo de crença, o indivíduo ele acredita que ele é muito mais frágil do que de fato ele é.
muito mais vulnerável, né, inadequado. Então, ele está sempre sendo alimentado por pensamentos: ah, eu não sou bom o suficiente para isso. Ah, eu não sou boa o bastante, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está começando a empreender pela internet, faz 2 vídeos e ela percebeu que gaguejou, ficou vermelha, ah, eu não nasci para isso, né? Então, ele vai reforçando, ah, eu não consigo fazer as coisas, eu tenho mais dificuldade que o normal, eu sou muito incompetente, nossa, todo mundo consegue, mas eu não consigo, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Olha, eu sou muito inferior. Então, ela tem ali uma sensação de fracasso, né? Não sou boa o suficiente. Então, quando ele recebe um elogio do líder, ele viu que eu fiquei chateado na apresentação, por isso que ele elogiou. Não foi porque foi bom, né? Por exemplo, uma cliente nossa que o diretor indicou o nome dela para subir um degrau ali na hierarquia da empresa. Ela, eu acho que não sou eu, é outra pessoa com o mesmo nome. Então, ela entrou ali, né, no sistema da empresa para ver se havia outra pessoa com o mesmo nome, sobrenome dela, porque na cabeça dela, ela não era boa o suficiente para chamar a atenção do diretor. A segunda crença é a crença do desamor, né? A crença disfuncional relacionada ao desamor. Então, essa pessoa ela acha que é impossível ser amada. Ninguém gosta dela, ela é mais chata que o normal, ela é menos interessante que os demais, ela se sente esquisita, o patinho feio, ela acha que ela é, enfim, mais burrinha que o normal, mais difícil, né? Então, a pessoa começa a namorar. Eu tô namorando e tá sempre ali muito ansiosa, tá muito ansiosa, né? Então, ela acredita que ela não é digna de amor e que tem algo ali nela, internamente, que faz com que ela não mereça o carinho, a atenção ou ter intimidade com as outras pessoas. De repente, se ela confiar demais ou se ela falar sobre os sentimentos, as emoções, provavelmente vai ser rejeitada, né? Então, ela acredita inconscientemente que ela sempre, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser rejeitada, né? Como se fossem descobrir a qualquer momento que ela é uma fraude. Então, ela está ali, ó, sempre alerta, sempre alerta. E às vezes a pessoa fica assim, primeira, segunda, terceira discussão, então acho que é melhor a gente terminar, né? Então, já que é assim, então é melhor a gente terminar. Ou qualquer coisinha, então vamos dar um tempo, né? Então, é como se a pessoa estivesse a todo momento se preparando para um fim que era praticamente certo, né? E ela fica nessa ansiedade, ela gasta mais energia, ela pode vir a suspeitar, quando começa a demorar tempo demais, aí ela começa a sofrer, porque ela começa a pensar, poxa, acho que está chegando a hora, acho que está chegando o momento, né? Então, essas pessoas acreditam que elas não são dignas de amor, de afeto ou de um relacionamento como as outras pessoas normais, tá? Então, a crença do desamor, às vezes a pessoa está em um relacionamento e sei lá, o noivo começou a viajar demais e está sempre cansado e está sempre, né, apático. Ela não pensa que ele pode estar tendo um problema no trabalho. Ela já começa a fantasiar. Eu acho que ele já está querendo terminar. Eu acho que ele já está querendo, já enjoou de mim. Ela não pensa na evidência. Ele está viajando demais e está cansado. Ela leva tudo para ela e ela inflama essa leitura do mundo. A próxima crença tem relação com o desvalor, e a pessoa, por ter errado ou por ela ter, enfim, algum tipo de desejo ou algum tipo de pensamento agressivo, ela começa a se considerar uma pessoa moralmente má, né? Uma pecadora, uma pessoa tóxica, uma pessoa que não merece viver e começa a se sentir uma aberração. Então, a confusão ali pode ser tão grande, é como se o próprio indivíduo se recriminasse.
recriminasse algo dentro dele, que o transformaria em um monstro na visão das outras pessoas. Seja, sei lá, porque ele assiste pornografia, seja porque ele fez algo que vai contra os valores dele, os valores inegociáveis, e isso o envergonhe demais, ou por ter mentido para alguém, por algum aspecto, enfim. Isso lhe causa sentimentos e alguns disparos de emoções, onde ele pega ali o chicotinho e se martiriza, né? E acaba muitas vezes tendo episódios de ansiedade, enjoos, crises de choros desproporcionais. Por quê? Porque ele passa a se ver como uma pessoa suja, né? Uma pessoa com menos valor que os demais. Ele não se vê como uma pessoa digna de atenção ou merecedora de nada, né? E aí, nesse momento, talvez você até esteja pensando, né? Nossa, eu estou sendo desmascarada, né? Porque em diversas fases da nossa vida, seja por um ciúme, seja por uma angústia, né? A gente pode acabar se punindo mentalmente por estar tendo alguns tipos de emoção incontrolável. Tá? Isso não tem relação com a gente. Todos os seres humanos podem passar por traumas e por experiências ruins, ou até, enfim, os pais também falam: olha, você pode tudo, você é capaz, você é competente, o que pode acontecer também. E a pessoa, por exemplo, não querer fazer o caminho natural das coisas. A pessoa quer assumir a presidência de uma empresa sem nunca ter sido analista júnior, pleno, sênior. E esse é um ponto importante a gente falar aqui em mentoria de carreira, porque às vezes o cliente vem fazer uma mentoria, ele não quer trabalhar, ele já quer assumir uma posição de liderança. E a gente, como mentor de carreira, a gente também precisa falar para ele que a realidade não é essa. Então, o que a gente faz? A gente mostra para ele que para ele sentar nessa cadeira, ele precisa ter alguns skills e experiências em sua trajetória, ele precisa começar de baixo. Aí você traz, né, currículos de outras pessoas que já sentam nessa cadeira que ele gostaria de sentar, e aí você faz com ele o cálculo, né, de cada do tempo que essas pessoas passaram em cada posição. Essa é uma forma de você mostrar com evidências para ele que ele não vai sentar numa cadeira de presidência se ele não tiver as experiências necessárias. Isso pode fazer com que ele perceba, então, que não é tão fácil e não basta só querer. Quando os pais criam a pessoa sempre falando que ela é capaz, basta ela se esforçar, ou basta ela conhecer as pessoas certas, muitas pessoas acreditam, né, no poder milagroso do network, e as coisas não são bem assim, tá? Então, vamos lá. Geralmente, quando um casal se separa, aquele que fica mais na dele, que se retrai, que não sai falando, né, sobre tudo que aconteceu no relacionamento para os outros colegas, eles acabam sendo o mal da história, né? E a especulação humana, então as pessoas que estão em volta, o contexto, muitas vezes as pessoas começam a fantasiar, né? Então, quando o marido e a mulher se separam, se a mulher sai falando e chorando para todo mundo, o contrário também acontece, tá? As pessoas que estão ouvindo a mulher e olham que o rapaz não está falando nada, por exemplo, às vezes ele é só introspectivo. O contexto começa: nossa, acho que a fulana foi traída pelo fulano. Olha, acho que ele tem outra, né? No meu caso, quando eu me separei do meu primeiro marido, a história foi diferente, né? Eu me afastei de todas as pessoas, mesmo sabendo que elas poderiam estar imaginando mil coisas. Eu estava frágil, eu não sabia quem eu era, porque geralmente a gente não se casa para separar. Quando a gente se separa, a gente já carrega em si a incompetência de não ter feito aquele relacionamento ter dado certo, né? Então, eu já não sabia quem eu era, nem entendia muito bem os meus sentimentos e emoções. Eu sabia que, se não deu certo, eu também tinha muita culpa ali dentro, né, daquele relacionamento, pelo menos 50%. E eu me senti desamparada quando eu me separei. Eu deixei as pessoas pensarem, deixei com que elas falassem o que bem entendessem, e em princípio, gente, isso tirava muito a minha paz.
né? Me angustiava. Saber que as pessoas que eu amava estavam falando sobre mim me destruía pouco a pouco. Só que em um dado momento, eu tive um clarão no meu cérebro. Eu pensei, será que o que as pessoas pensam ao meu respeito é mais forte do que eu acredito que eu sou? Será que agora que ninguém mais tem qualquer expectativa ao meu respeito, será que agora eu não sou livre para poder ser qualquer coisa que eu queira ser? E esse momento eu digo que foi a grande eureka da minha vida, né? Quem são as pessoas que eu admiro, né? Eu refleti. O que elas têm, o que elas fazem de tão diferente? Como é que elas começaram a ser quem são? E nessa mesma hora eu pensei, gente, elas estão falando isso agora porque isso é uma fofoca nova. Daqui a pouco isso aqui vai se tornar uma fofoca velha, elas vão enjoar de falar, 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 e as coisas vão voltar ao normal. E aí eu comecei a lembrar de grandes eventos que já aconteceram no mundo, assim, né? Por exemplo, cai um avião, fala-se daquilo os próximos dias, mas chega uma hora que esgota, e tudo na vida é assim. E aí, quando eu entendi esse ciclo, eu falei, nossa. E nesse dia, então, eu decidi fortalecer a minha mente, fortalecer a minha cabeça, o meu cérebro, né? A mente nada mais é do que o resultado prático de um bom funcionamento cerebral, o meu posicionamento e as relações que de fato me importavam. E de repente eu percebi que as fofocas, as vozes e as opiniões das pessoas não me afetavam em nada mais. E eu acho que hoje, se eu tenho essa facilidade de gravar vídeo, de fazer 1000 lives, de dar aula para, enfim, uma pessoa, nada disso me afeta, né? E hoje nós somos 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Não são 500 pessoas, gente, que vão tirar o nosso direito de viver e vão ter o poder de nos desviar de quem nós somos. E acredite vocês, essa é uma das experiências que mais me marcaram negativamente. E foi essa experiência tão negativa e tão traumatizante que hoje faz com que eu consiga ter insumos para ajudar as pessoas a destravarem as vidas diariamente. Então, se você deseja ser um mentor de carreira de resultado, você precisa conhecer muito bem a estrutura das crenças disfuncionais, como é que a gente trabalha as emoções, percepções e divide isso da realidade. E hoje eu só posso ser grata por ter ressignificado essa parte da minha vida, né? Por ter construído um futuro saudável para mim e para todas as pessoas que escolheram continuar na minha vida. E hoje eu tenho muito mais relacionamentos de valor do que eu tinha naquela época. E uma coisa, gente, que eu sempre indico para os meus clientes, que eu percebo, né, que tem crenças disfuncionais, trabalharem com um terapeuta, né, em paralelo à mentoria de carreira. Por quê? Enquanto eu trabalho aqui aspectos relacionados à carreira, comportamento, valores, atributos, sabotadores, fazemos planos de ação. Essas crenças, elas precisam ser trabalhadas dia a dia, continuamente, né? Então, por que estou falando de crenças hoje com vocês? Quanto mais crenças disfuncionais tiver o seu cliente, maior será o seu desafio na transformação dele. Para que as crenças sejam a todo momento desconstruídas, além de a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha essas crenças, somente isso, é um acompanhamento mais direto, mais pontual. A gente, do lado de cá, como mentor de carreira, a gente precisa trabalhar a questão dos sabotadores e do aumento do coeficiente de inteligência positiva. Então, eu sempre falo, o nosso cérebro, ele tem duas partes que são acionadas diante de situações.
se o QP é baixo, o QP do seu cliente está baixo, ele vai interpretar as situações sempre de forma mais inflamada, de forma negativa, e em vez de ele identificar todas as possibilidades de oportunidades para crescer, ele vai olhar tudo aquilo que pode ameaçá-lo, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas têm dificuldade de criar relações ou fazer parcerias com pessoas do mesmo mercado, elas olham as pessoas como concorrentes. Esse olhar concorrência tem relação com a visão do cérebro sabotador. Quando a gente aumenta o QP, a gente diminui essa visão sabotadora e a gente passa a olhar tudo como dádiva, oportunidade de crescimento. Então, nós olhamos pessoas do mesmo mercado como parceiros de negócio e acabamos tocando projetos muito maiores a partir dessas alianças, e nós silenciamos os nossos sabotadores e utilizamos o nosso cérebro mais criativo e mais saudável para ampliar e ganhar ainda mais espaço dentro de um mercado. Isso faz com que você aumente sua autoridade, sua relevância e a sua força com relação aos resultados. Isso porque quando um cliente busca um mentor, se ele consegue fazer o processo com aquele mentor que ele acredita que seja capaz de trazer o resultado que ele precisa, ele vai se engajar muito mais, ele vai se motivar muito mais. Por quê? Porque na cabeça dele é disso que ele necessita para a transformação. E essa transformação acaba acontecendo. É da mesma forma que acontece a crença disfuncional, só que para um lado positivo. Essa percepção faz com que ele atinja o resultado e essa crença se confirme, certo? Então vamos lá. Aqui eu trouxe a taxonomia de Bloom para vocês entenderem que ali na nossa primeira sessão com o cliente, que ele vai ter o contato com os sabotadores e coeficiente de inteligência emocional, ele vai ficar vislumbrado, você vai explicar para ele como o cérebro dele funciona e ele entra em êxtase. Só que entre ele ouvir pela primeira vez os sabotadores e ele transformar a vida dele, leva ali pelo menos 21 dias para ele mudar essa mentalidade. Né? Nós vimos ali no processo. Então, você vai precisar relembrar e repassar esses conteúdos ao longo das sessões e ajudar eles também nos exercícios de neurociência para que ele aumente esse coeficiente de inteligência. Então, no primeiro dia, ele vai se lembrar que já viu isso, mas ele não vai ter a capacidade de explicar o que ele entendeu. Ele demora um tempo de absorção. Por isso que a gente utiliza tanto os exercícios de sustentação à prática, para que ele saia do patamar de sei o que é, me lembro, até ele compreender e pensar, isso faz sentido, preciso estudar mais, porque isso é uma ferramenta que eu vou utilizar na prática. A partir do momento que ele tem essa consciência e entendeu quais são os resultados que isso vai trazer para a vida dele, ele só abre mais um pilar, e ele pensa, putz, agora eu já sou capaz de pilotar, deixa eu ver se isso aqui funciona ou não. Começa a pilotar, começa a ter resultados positivos, confirma, ou se não teve o resultado esperado, ele calibra, reanalisa ali tudo e começa novamente. E é assim, gente, que ele sai de um mero conhecedor, né, para um expert. Então, tem esse processo de crescimento. Essa aqui é a taxonomia de Bloom. Ela já é uma teoria bem antiga, já temos algumas revisitações, mas para eu explicar para vocês, acho que fica bem fácil. Se eu entrar aqui no processo cognitivo, nas sinapses, no córtex visual novamente, vai complicar demais. Mas se vocês quiserem um dia, até lá mesmo no nosso grupo de mentoria de carreira, eu posso trazer uma aula só do processo cerebral na aquisição do conhecimento, tá? Então, vamos voltar. Na primeira sessão, a gente faz sabotadores. Ele vai ter um overview de todo o processo cerebral dele. Mas ele ainda não vai ter compreendido o quê? A fundo a importância disso. Então, precisa ficar muito claro para o cliente, em todas as etapas da sua mentoria de carreira, a importância disso, qual é o resultado que ele vai ter a partir desse encontro. E por que é tão importante ele fazer os exercícios de sustentação à prática, tá? E aquele recapitulando que a gente faz no início de todas as sessões, eu sempre indico isso nas minhas formações de mentoria, vai fazendo com que, além de ele amarrar todo esse novo conteúdo, ele vá subindo degrau por degrau
todos os conhecimentos adquiridos nas sessões anteriores. Ele aí começa a ter domínio do próprio cérebro. E ele começa a enfraquecer conscientemente os sabotadores dele. E agora eu quero dividir com vocês um ponto muito importante. Eu quero que vocês anotem. Esse é o principal erro da maioria dos mentores de carreira, tá? Eles não levam tão a sério a etapa de sabotadores. E eles mesmos acabam caindo nas armadilhas da autossabotagem do próprio cérebro. Então, a minha dica aqui é: se vocês querem dominar o mercado de mentoria de carreira, se vocês querem cobrar um preço diferenciado, apliquem e estudem sempre. Todas as ferramentas, vocês precisam ter domínio. Estude o seu próprio relatório, seus próprios conflitos, coloquem em prática, avaliem, analisem, utilize essa taxonomia de Bloom. Bom, agora que eu já sei falar de todos os sabotadores, eu vou colocar eles em contextos. Coloque eles em contextos para ver se de fato você entendeu. Se você estiver confundindo algum, volte para a teoria. Gente, tem que sentar e estudar. Depois que você estudar muito a teoria, colocar na prática, ver o que vai funcionar para determinados perfis, nem sempre funciona para outros perfis, e conhecer as diferenças entre os perfis de valores, do DISC, dos temperamentos, diferenças cognitivas, tudo isso é importantíssimo para que você seja um mentor de carreira de resultados. Então, compreendam o funcionamento dos seus próprios cérebros. Quanto mais você dominar o funcionamento desse órgão, que é o mais importante do seu corpo, mais você vai ser capaz de fortalecer a sua mente. Uma mente forte é capaz de atingir resultados inimagináveis. Quem é meu cliente sabe. Hoje eu cobro um valor quase R$5.000 por um processo de mentoria e eu não tenho agenda para os próximos meses. E por que isso acontece, gente? Porque eu consigo explicar para o meu cliente como o cérebro dele funciona, como o meu cérebro funciona, como o meu perfil reage diante de situações distintas, quais são os possíveis erros que nós cometemos dentro de cada um dos perfis. Converse muito com seus clientes, entenda a percepção deles diante de um cenário. Você vai perceber que existem algumas inclinações, um perfil mais S, e tem sempre uma leitura muito diferenciada de um SC, às vezes elas são contrárias, né? Diante de um mesmo cenário, com as mesmas evidências, leituras distintas. E quando você pega essa visão do DI e mostra para o SC, eles ficam encantados, maravilhados, e eles começam a se articular no dia a dia, já conhecendo as diferenças interpessoais. E aí eles começam a ter resultados. Eles falam, cara, é isso. Essa mentoria expandiu a minha visão. E aí eles passam a indicar vocês. E as pessoas querem você. Por quê? Porque elas querem um resultado semelhante ao do colega delas. Daí, às vezes, vem mentores aqui e falam para mim assim, nossa, Simone, eu preciso da sua ajuda. E aí a gente conversa, eu explico a questão da precificação, das orientações em grupos, das análises. Às vezes eu nem terminei de falar e o mentor, né, o meu cliente está me cortando. Gente, escuta ativa é fundamental para que você entenda o parâmetro completo do seu cliente. Então, o mentor de carreira precisa exercitar isso a todo momento. A ansiedade faz com que a gente queira, né, passar por cima de tudo, mas o processo cerebral de ganha-ganha precisa estar claro, não só para o cliente, mas principalmente para o mentor, porque é o mentor, com a sua mentalidade transformada, que vai ensinar o mentor a desenvolver esse novo mindset. Então, anotem o que eu vou falar agora, tá? Se há algo na vida de uma pessoa que faz com que ela não atinja resultados, se há algo que limita esse voar mais alto dela, esse fato limitador, ele é soberano na vida dessa pessoa. E muitas vezes a gente não tem consciência disso.
Então, muitas vezes, somos escravos inconscientes. Então, se você não consegue gravar vídeo hoje, às vezes você vai falar assim, ai, Simone, é porque eu não tenho uma câmera boa. Ai, é porque eu não tenho um microfone bom. Ai, eu acho que é porque eu não tenho um curso de oratória. Gente, essa não é a causa raiz. Essas são as desculpas que você está colocando à frente para você não encarar o seu Demogorgon. Então, você precisa pensar o que é que, quando você se imagina falando em público. De onde vem esse medo? É um medo do quê? É medo das pessoas falarem. Que pessoas falarem? Falarem o quê? Vai colocando isso num papel, vai entendendo essas percepções. Depois que você coloca tudo num papel, e não tem problema ser 10, 20 páginas, vai colocando o que vai aparecendo na sua cabeça. E aí depois você muda de cadeira e analisa como se fosse um mentor de carreira, separando o que é percepção e o que é evidência. E se você tiver muita dificuldade, é muito difícil a gente fazer o processo com a gente e também com as pessoas com as quais a gente tem envolvimento emocional. Por isso que eu sempre falo para vocês terem outros mentores de confiança para que vocês possam se cobrir nesse sentido. E leve para terapia. E um terapeuta, né, da linha cognitivo-comportamental vai te ajudar a destravar, a quebrar essas crenças. Como é que você vai ajudar o seu cliente se você ainda tem essas crenças? Às vezes com relação ao seu preço, às vezes com relação ao seu resultado. Se você já chegar nas sessões achando que provavelmente você não vai ter o resultado, talvez você não tenha. Vai ser como a criança que quer agradar todo mundo e acaba agindo e tomando todas as atitudes no dia a dia que vão levá-la ao desfecho da rejeição, tá? Então, por isso é tão importante vocês estarem atentos a isso. Entender as suas motivações como mentor, né? Então, esse é o mesmo processo que eu conduzi comigo mesmo, né? E hoje eu conduzo com os meus clientes. Então, eu entendo o que é que motiva ele, quais são os valores motivacionais, né? Isso vai fazer com que você, de forma objetiva, mostre para ele, sem rodeio, que não é a falta do microfone ou a falta da câmera. A causa raiz do problema é essa. E é essa causa raiz que faz com que ele limite, né? Então, muitos até então, ao conhecer ali, né, eles eram escravos do medo do julgamento das pessoas. Eles eram escravos inconscientes. A partir do momento que você, mentor, falou, então, o seu grande medo é que você tem medo que as pessoas não gostem de você, porque você está fazendo sucesso na internet, porque você está ganhando dinheiro, né? Então, o seu medo, o que te bloqueia e faz com que você não assuma o protagonismo é o medo das pessoas. Então, vamos lá conversar. Você tem dinheiro para mais quantos meses? Ah, tantos meses. Se você continuar assim, você vai esgotar todo esse dinheiro e você não vai ter resultado, não vai ter sucesso e vai ser mais uma forma de as pessoas falarem mal de você, né? Porque você está sem dinheiro, está precisando de ajuda, está num estado ali deplorável em termos de carreira. Então, quando a gente traz para o cliente as evidências do tipo, você agindo ou não agindo, o desfecho provavelmente vai ser negativo. O que é que a gente pode fazer, então, para mudar isso antes que você chegue lá no estado de emergência? Essa consciência vai fazer com que a pessoa ou assuma o protagonismo, como vocês já sabem, né? Perfis alto D, DI, SC, DC e os demais, eles têm mais facilidade de assumir esse protagonismo. Os outros, eles têm mais dificuldade. Então, você vai precisar desenhar uma estratégia diferenciada com um acompanhamento maior, tá? Para que eles consigam destravar a partir dessa consciência. Todas as vezes que você deseja que uma pessoa mude, né, uma atitude ou adquira um novo hábito, gente, e até vocês mesmos, tá? Vocês precisam lembrar de sempre mostrar para a pessoa a recompensa real dessa mudança. Para ela mudar e sustentar essa mudança, a recompensa ela precisa ser maior, precisa dar mais prazer ou mais segurança para essa pessoa no contexto atual, senão o cérebro dela não vai agir, tá? Então, por exemplo, pessoas que vêm para a mentoria de carreira
porque a esposa pediu ou porque o marido pediu. Geralmente, eles não estão em busca de um prazer real a partir dessa mudança, né? Eles estão vindo porque eles querem agradar alguém. Então, a chance de ele se comprometer no processo é muito menor. Não tem problema você pegar pessoas assim, principalmente agora no começo de carreira. É uma forma de você testar. Mas eu não quero que vocês coloquem todas as expectativas de vocês dentro do resultado das outras pessoas. Nem sempre depende de você. É algo que está lá dentro do cérebro dela e que tem relação com as sinapses dela, dopamínicas. Então, se ela não, assim, de dentro, tá? Se ela não enxergar na mudança uma sensação e um ganho muito maior do que aquele conforto que ela está nesse momento, ela não vai sair do lugar, tá? Outro ponto. Às vezes o marido acha que a esposa podia ganhar um dinheirinho, né, trabalhando com algo que ela gosta, e ele acaba desconsiderando que ela às vezes é super realizada sendo dona de casa e cuidando exclusivamente da família, e aí ele põe ela na mentoria de carreira com você, e ela vai fazer e tal, mas ela não está empenhada, né? Porque para um novo hábito ou uma revolução profissional, a pessoa precisa ter uma recompensa maior do que a atual. E é uma percepção cerebral. Você, mentor de carreira, não vai conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma sensação de ganha a ganha, tá? Vamos lá. Simone, então, nesse caso, o que eu faço para eu ganhar dinheiro, para eu ajudar o meu cliente a trazer resultado? O que eu preciso, primeiramente? Trabalhar a minha mentalidade, trabalhar as minhas crenças disfuncionais, mas eu só consigo trabalhar aquilo que eu conheço. A partir do momento que eu conheço, eu sou capaz de orientar o meu cliente e fazer com que ele busque a terapia correta para o problema dele. Quando você percebe que vai muito além de crença disfuncional, tem uma carga traumática muito grande por trás da história que faz com que o seu cliente não consiga ter foco, Simone, eu não costumo pegar esses casos. Eu peço para primeiro passarem por terapia, um processo, e depois, quando a terapeuta recomendar, eles retornem, tá? E por que a TCC, Simone, a terapia cognitivo comportamental? Primeiro, porque ela atua pontualmente nas crenças de desamparo, desamor e desafeto, ajudando o nosso cliente a desvincular leitura emocional da leitura baseada em evidência, e porque ela surte muito mais efeito perceptível durante os processos, 8 semanas ali, que muitas vezes a gente passa junto com o nosso cliente em mentoria de carreira. E o grande objetivo da TCC é que, diante de um acontecimento qualquer, o nosso cliente tenha um pensamento saudável, nem exageradamente positivo e nem exageradamente negativo, que isso faça com que ele consiga entender as emoções e ressignificá-las e tomarem atitudes proporcionais diante da realidade, sempre entendendo quais os impactos de agir e não agir, tá? E você, mentor de carreira, como é que você vai agir diante de um cliente que chega com suas crenças disfuncionais e não realizou a tarefa? Vamos lá. Primeiro ponto, pergunta o que foi que o impediu de agir diante da situação. Ouça com empatia, anote todas as vezes que a crença apareceu no discurso dele. Anote, tá, gente? Não é para interromper a linha de raciocínio do cliente até que ele conclua todo o racional. Por exemplo, nossa, eu tô tão confuso que eu penso, sabe, que eu não tenho talento, que eu não sou boa para nada. Nossa, eu tô achando que esse processo aqui, para mim, é mais uma prova de que eu não sou boa em nada. E, gente, isso daí mostra uma crença disfuncional, né? Muitas vezes está começando o processo ali nos sabotadores, a pessoa já está falando que acha que ela não é boa em nada. Então, ela já mostra essa inclinação disfuncional. Então, cheque o seu entendimento quando ele trouxer. Peraí, vamos lá. Quando você diz que não é boa em nada, me explique melhor um pouco
um pouco melhor isso, né? E aí, provavelmente, seu cliente vai te dar exemplos, vai se comparar com pessoas que têm contextos totalmente diferentes, né? Trajetória de vida, enfim. Ouça com atenção, deixa ela desabafar e vai anotando. E depois você explique para ela, né, que todas as pessoas, sem exceção, têm pontos fortes, pontos fracos e habilidades, mesmo que hoje elas não consigam enxergar. Às vezes ela está numa adaptação tão grande que ela patina, ela não consegue de fato ter acesso a esses talentos. E isso faz com que ela ache que não os tenha, né? E aí você vai mostrando para ela que calma, você tem, e nesse processo você vai descobrir. Pode ser que ela se mostre insensível, tá? Principalmente quando você falar dos pontos fortes. Os pontos fracos, ela vai se abraçar e vai falar: são meus mesmos. São meus mesmos, tá? Mas, às vezes, a pessoa não tem referência de comparação. Às vezes, ela acha que aquilo que ela faz muito bem é óbvio, todo mundo faz. Então, vai tranquilizando o seu cliente desde o primeiro contato, explique o processo do cérebro, explique quando o QP baixa, a importância de se trabalhar o processo de levantamento do QP e trabalhar as oscilações, peça evidências de que é um fracasso, vai anotando evidências de que, enfim, de toda essa leitura emocional. E anote, eu gosto, gente, eu tenho até umas fichas, eu sou do papel, fichas que o meu cliente vai trazendo histórias. E quando ele traz aquelas histórias mais fantásticas, eu anoto, para que nesses momentos eu consiga trazer as evidências positivas também, já trabalhadas em outras sessões, tá? Que mais? Às vezes eu sempre fui ruim com tecnologia. Eu não sou boa com essa coisa de internet. Eu sou analfabeta nessa parte de novos programas. Nossa, todo dia, né, uma coisa diferente. Eu gosto muito de trabalhar também a questão de crenças disfuncionais com clientes acima de 40 anos que começam a falar: eu sou muito velho. Eu sou muito velho. Eles preferem contratar pessoas mais novas. E hoje o mercado, eles querem contratar pessoas que estão dispostas a aprender, né? E eu sempre fui ruim com tecnologia, minha cabeça não é boa para esses novos programas. Esse tipo de crença faz com que as pessoas de mais idade sejam deixadas de lado. Se uma pessoa acima de 40 anos, não, eu sei, consigo aprender, e se esforçar para isso, ela não vai ficar sem recolocação. O que faz com que a pessoa não consiga recolocação é essa mentalidade do tipo: eu não sou boa com tecnologia, não sou boa de aprender coisa nova, eu sou péssima com a internet, sou péssima com qualquer coisa relacionada a celular, né? Então, isso aí é uma coisa que eu quero que vocês trabalhem em vocês como mentores de carreira, porque vocês precisam dar essa mesma clareza para os clientes de vocês. Nossa, quanto tempo você se dedicou a isso, né? Quando o seu cliente começar a falar: eu não sou boa nesse negócio de internet. Nossa, quanto tempo você se dedicou a isso? Aquele dia que você me ensinou eu fiz, hoje eu tentei, já não estou lembrando de nada. Porque o meu filho, ele pega qualquer aparelho, ele já sai mexendo, se comparando com gerações muito diferentes, né? Então, vai explicando para eles que, apesar de nós não termos todos os talentos de que gostaríamos, tecnologia, dispositivos móveis e novas ferramentas, elas foram trazidas para facilitar a nossa vida, para a gente ganhar performance, ganhar tempo e ganhar qualidade. E elas são geralmente muito fáceis de manuseio. Basta que a gente tente, que a gente teste. Daqui a pouco a gente começa a entender que aquela flechinha para cima é sempre para scrollar, né? Aquela barrinha, duas barrinhas contrárias é para cortar. Então, alguns símbolos começam a ficar mais familiares para a gente. Isso vai fazendo com que a gente vá tendo facilidade de operacionalizar qualquer máquina. Isso é treino, tá? O que mais, gente? E aqui, sempre você vai precisar trabalhar com o cliente, analisar idade, estrutura física, estrutura mental da época, infraestrutura, contexto, apoio profissional. Você, como mentor, você deve ser uma bússola. Você deve mostrar para o cliente tudo o que é crença, o que é realidade e
estar sempre lendo na internet casos, né? Então, eu acho que eu não consigo emprego porque eu tenho mais de 40 anos. Começa a trazer reportagem de pessoas que conseguiram recolocação com uma faixa etária maior, o que elas fizeram de diferentes, quais foram os grandes diferenciais, tragam recrutadores para conversar com o seu cliente. A gente vai ajudando o cliente a expandir a visão. O papel do mentor de carreira é esse. Quanto mais você estudar sobre mercado, sobre comportamento humano, sobre estrutura cerebral e ressignificação para a mudança de comportamento, maior vai ser a sua percepção de valor em mentoria de carreira. Certo?